Oremos, amados, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor sejam novamente renovadas neste dia. Que toda a face da terra, os quatro cantos da terra, possam receber da presença abundante do amor de Deus, que sempre nos acompanha. Que haja libertação, salvação, que seu dia seja cheio da presença do Espírito Santo e que o amor seja seu estandarte, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Graça e paz. E na segunda parte do capítulo 2 vai dizer que agora não existiam mais dois povos, tanto gentios quanto judeus, eles participavam agora de um único corpo, a igreja, e Jesus tinha morrido tanto para judeu quanto para os gentios, e agora em Cristo nós estávamos longe, nós fomos aproximados, nós que não tínhamos acesso, agora temos acesso, nós que não tínhamos paz com Deus, agora temos paz com Deus. E ainda no capítulo 2 o apóstolo Paulo vai dizer: vocês agora também, vocês são família de Deus. Aleluia. Filhos de Deus. Ele diz: vocês também agora fazem parte dessa casa espiritual, vocês são como pedras vivas, vocês constituem uma casa espiritual para a morada do Espírito Santo. Ô, glória! Também diz que vocês agora pertencem a uma nova pátria, vocês são concidadãos do santo. Aleluia! Então, no capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo vai discorrer a respeito dessas coisas. Do versículo 1 ao versículo 12, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele vai reforçar tudo que ele já tinha dito, logicamente com outros novos termos que são importantes. Eu só vou trazer aqui alguns para trazer luz ao seu coração, mas eu queria me atentar hoje para dividir com você aquilo que o versículo 14 até o versículo 21, o apóstolo Paulo traz, tanto para a igreja de Éfeso, quanto para nós, aqui em Miracema. Creio que essa palavra é para nós, nesse dia e nessa noite, mas o apóstolo Paulo vai se apresentar como aquele que era prisioneiro do Senhor. Ele vai dizer que recebeu uma revelação que para muitos era um mistério, mas o grande mistério era que Cristo tinha feito agora um só povo, um muro que dividia gentios e judeus. Ele tinha quebrado, tinha caído esse muro. Ele vai dizer que tanto os gentios agora eram co-participantes daquilo que Deus tinha, junto com o povo de Israel. Ele vai falar a respeito desse evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Obrigado, Senhor. Olha que palavras que podem acalentar o nosso coração. Aleluia. O evangelho das insondáveis riquezas. Glórias a Deus. O evangelho das insondáveis riquezas. Glórias e glórias e glórias. Nós pregamos esse evangelho, irmãos. Das Aleluia. insondáveis riquezas de Cristo. Desse evangelho que não é raso, mas é profundo. Aleluia. Desse evangelho que não é pobre, mas é rico, irmãos. É rico porque vem do coração de Deus. É rico porque não nasceu no coração humano, mas nasceu no coração de Deus. Esse é o evangelho que nós anunciamos. Ele vai falar da multiforme sabedoria de Deus, de tornar conhecidos seus povos. E a partir de agora, o versículo 14, a gente vai ler junto. Abra sua Bíblia aí, Efésios 3, não feche ela. A gente vai caminhar junto. Por favor, tá bom, irmãos? Não feche sua Bíblia. A gente vai caminhar versículo por versículo. E por conta de tudo isso, o apóstolo Paulo vai dizer: por essa razão. Que razão é essa? Tudo isso que eu já disse para você, mas aquilo que estava lá no capítulo 1. Vocês são adotados, vocês são selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é penhor, vocês foram salvos. Ô, glória! Vocês foram feitos filhos de Deus, vocês têm acesso a Deus, vocês foram selados pelo Espírito Santo, vocês foram perdoados, vocês foram comprados com sangue. Aleluias. Ele diz também que caia sobre vocês, a igreja de Éfeso, espírito de sabedoria, espírito de revelação, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, que vocês conheçam o poder de Deus. Amém. E aí Paulo está dizendo: por essa razão, eu me ponho de joelhos. Oh, por tudo isso que eu já disse anteriormente, eu me ponho de joelhos. E o texto que salta nesse texto, primeiramente ao meu coração, irmãos, é que existem razões que nos colocam de joelhos. Você concorda comigo? Amém. Possivelmente existem razões na sua vida que tem te colocado de joelhos.
E eu quero te dizer, meu irmão, que isso não é para te destruir. Se você tem razões que tem que te colocar de joelhos, eu estou compartilhando com você algo que o Espírito Santo está falando ao meu espírito nesse momento. Deus está te construindo. Ô, glória! Eu estou falando aqui. Mas se existe alguma razão específica que está te colocando de joelhos, Deus não quer te destruir. Obrigado, Senhor. Deus quer te construir. Aleluia. A sua família. Glórias, Então o apóstolo Paulo está glórias. dizendo, por essas razões eu me ponho de joelhos. Irmãos, tem faltado de nós, joelhos no chão. Ô, glória. Sabe, uma característica da igreja, é uma igreja que é orante. A gente, quando iniciou esse trabalho de plantação da em Cristo, e a gente nem tinha o nome de Cristo ainda, mas o que a gente sabia era que uma igreja, segundo Atos, para ser igreja, ela tem que ter oração, ter a doutrina dos apóstolos, ter o partir do pão e ter a comunhão. Amém. Então, Deus nos chamou para isso, nós sabíamos. Para ser igreja, nós precisamos ser orantes. Precisa ter uma vida de oração. Se é isso que nós estamos nos responsabilizando no Senhor, nós precisamos nos engajar nesse movimento dos céus, que é orar. Amém. Perceba, irmãos, que Paulo aqui, eu já disse isso ao longo das semanas, Frank disse também, Paulo aqui está preso, irmãos. Paulo aqui está preso em Roma, em uma masmorra. Nós não sabemos qual era a situação do apóstolo Paulo nessa masmorra, mas possivelmente era de falta. Possivelmente Paulo tinha falta nessa masmorra. Alimentar, talvez não tinha o que comer direito. Possivelmente nem o que vestir. Possivelmente por estar preso, até mesmo a sua qualidade de vida, a sua saúde, talvez nesse momento não estava boa. Talvez ele poderia ser um cara solitário por estar em uma masmorra preso. E o Império Romano, ele consegue prender Paulo. Mas o Império Romano é incapaz de fazer com que aquele homem ele deixasse de ser útil no reino de Deus. Ô, glória! Porque Paulo poderia estar preso naquela prisão, mas o Império Romano não poderia impedir que o apóstolo Paulo continuasse orando por aquela igreja que ele tanto amava. Perceba que o apóstolo Paulo não poderia pregar agora as multidões, mas ele poderia colocar os seus joelhos no chão. Poderia colocar os seus joelhos no chão e orar por aquele povo. E grande ministério, irmãos, é o ministério da intercessão. Grande ministério é poder se ajoelhar para orar uns pelos outros. Aleluia. E Deus, como igreja, Ele quer nos amadurecer nesse sentido. E quanto você tem orado, irmão? Quanto você tem colocado o seu joelho no chão? Porque perceba que uma circunstância tão pesada como é uma prisão não foi capaz de impedir de um homem de Deus de se colocar de joelhos. Perceba que Paulo tinha que sim, ele tinha, irmão, ele tinha algo para falar. Não vou perder tempo com esse povo, não estou preso aqui, está me faltando tanta coisa. Mas ele se coloca de joelhos. Talvez você tenha levantado circunstâncias na sua vida como algo que te impede de orar, ou como algo que te impede de servir ao Senhor. Mas, irmãos, na verdade tudo isso é desculpa. Porque nós vemos um grande homem de Deus em uma masmorra, acorrentado, mas sendo útil. Ele estava encarcerado, mas ele era um homem ativo no reino dos céus, porque ele estava de joelhos dobrados. E que tal, irmãos, a gente calejar mais os nossos joelhos? Amém. Na oração, irmãos. Que tal o Senhor nos dobrar na oração? Amém. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem sido esse povo de serviço dura, que não se dobra diante de Jesus. E o Senhor está nos chamando
é para esse lugar de dobrar os joelhos. Esse lugar da oração, esse lugar que não existem desculpas para estar diante dele. Para Paulo, possivelmente, né, com dificuldades muito maiores do que toda a dificuldade que a gente tem no nosso dia. Alguém preso, está todo mundo aqui livre. Com certeza alguém com muito mais falta do que eu e você. E circunstâncias essas não foram capazes de impedir que um homem servisse a Deus. Que tem te impedido de servir ao Senhor, irmão? Shalom, shalom, amados, graça e paz. Um dia abençoado para todos nós. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nos siga em todos os instantes das nossas vidas. Curta, compartilhe, seja um semeador da palavra em nome de Jesus. Estarei apresentando para vocês aqui a pregação do meu sobrinho, pastor Lucas José, uma pregação maravilhosa, avivadora, que muito contribuirá para o nosso crescimento. Usufruam em nome de Jesus. Amém.